Olá, hoje o programa Trajetórias apresenta a segunda edição da série especial sobre a história política de Porto Alegre. O nosso convidado ocupou uma cadeira na Câmara Municipal por 4 décadas e participou de momentos importantes no Executivo Municipal. Vereador João Antônio Dib, muito bem-vindo, obrigada pela presença aqui no Trajetórias. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui na Câmara e nesse programa pela segunda vez. Vereador, lhe chamo de vereador porque depois de 10 mandatos é difícil perder o título. Mas foi mais de meio século de trabalho no setor público, 40 anos como vereador aqui da casa. Eu sei que o senhor ainda frequenta semanalmente a Câmara Municipal, mas estando fora daqui profissionalmente, o senhor sente falta? Olha, eu gosto de vir na Câmara porque eu vivi 41 anos na Câmara e vivi muito bem aqui. Eu me dei muito bem, sem problema nenhum. Então, eu ainda tenho laços de amizade, de compreensão de muita gente. Então, para mim é um prazer sempre vir aqui almoçar nas quartas-feiras. O senhor se sente ainda servindo a cidade? Eu fico contente, né? Eu vivo a Câmara, né? Inclusive, de vez em quando eu troco telefonemas durante a sessão para dizer que alguma coisa poderia ser feita melhor. Não é vaidade, mas é aquela vontade de fazer, de querer ajudar. O senhor veio muito cedo para Porto Alegre, o senhor é lá de Vacaria, veio com 15 anos sozinho para estudar. Exatamente. Foi nesse momento que o senhor se apaixonou por Porto Alegre ou demorou um tempo? Na verdade, eu até me apaixonei por Porto Alegre alguns meses antes de vir aqui para estudar. Eu vim com meu pai para fazer alguma coisa. Eu tinha feito uma inscrição para a escola de cadetes e por sinal, a minha vida como jovem, como criança lá em Caxias, era que eu queria ser militar. E, para surpresa minha, da minha turma de ginásio, eram 25, 4 se inscreveram para a escola de cadetes. E eu não me deram nunca resposta. Né? Eu não fui aceito. Os outros 3, um deles eu sei que chegou general. E aí, muitos anos depois, é que eu soube por que eu não fui aceito. Que era na época da guerra, em 44, e filho de pais estrangeiros não poderia cursar a escola. Mas eles não me disseram isso, eu só fiquei sabendo anos depois. Então, aquela vez a primeira vez que eu vim a Porto Alegre, de noite eu fui com meu pai na Praça da Alfândega, e vi aquelas luzes de neon, aquele movimento todo da Praça da Alfândega, que ainda circulavam automóveis no entorno. E eu achei aquilo assim uma coisa maravilhosa, uma noite de verão. Eu fiquei encantado. Mas essa cidade não existe. Para mim era uma coisa extraordinária. E depois, em setembro de 56, quando eu já estava na prefeitura, mas quando assumi o cargo de diretor de planejamento e fiscalização da Secretaria de Transportes, que era recém-criada, aí sim, aí eu fui conhecer a cidade mesmo, porque eu sempre fui daqueles que ia olhar o problema e não só ouvir que tinha problema, eu ia saber a dimensão do problema. Então, tinha que organizar o transporte e eu fazia madrugadas e mais madrugadas, acompanhando tudo e fui conhecendo toda a cidade e o seu povo, principalmente. O povo de Porto Alegre é alguma coisa de extraordinário. Então, a partir de 56, eu comecei realmente a me encantar, porque eu tinha vindo de Caxias para estudar na escola de engenharia, me formar engenheiro e voltar para Caxias para construir para o grupo Alfred, que eram meus parentes, e naquele tempo era um império, construiu muito, mas eu não quis mais, não. Meu negócio é Porto Alegre, as ruas da cidade e o convívio com o povo. Então eu fiquei aqui e não me arrependo em nenhum momento. Agora o senhor apontou uma questão muito importante, organizar o transporte público da cidade. Ainda é uma questão, tantos anos depois na cidade. Como é que o senhor avalia o desenvolvimento dessa questão? Eu acho que muita gente fala em transporte sem saber o que há.
a importância do transporte. O transporte coletivo é a única coisa dos serviços públicos que não pode falhar por uma hora. Pode faltar água, dá um jeito. Falta luz, dá outro jeito. Falta telefone. Dá. Agora, se falta o transporte, a cidade para. Isso nós vimos no ano passado. Então, quando eu assumi na Secretaria de Transporte, onde eu fui secretário 2 vezes, eu realmente vi que nós não tínhamos um transporte organizado. Não tinha rua. Naquele tempo ninguém sabia bem o que era transporte, como é que funcionava, não encontrava um livro, não tinha aonde buscar a experiência. Então eu fui buscar nas ruas. Então nós tínhamos permissão, como tem até hoje, mas para pessoas físicas. E essas pessoas procuravam outras, para junto com eles, atender uma determinada linha. Então chamavam carros encostados e pagavam uma administração para o titular da permissão. Mas só tinham 2 empresas organizadas, a Gasômetro e a Floresta. Essas 2 eram organizadas, mas as demais eram ônibus de tudo que é tipo, de 20 anos de idade, lotação, que dava 16 lugares. Bom, levei tempo e quando eu deixei a secretaria, em 31 de janeiro de 63, e aí eu era o secretário, havia 16 empresas organizadas. Hoje tem um pouco menos, mas a organização é a mesma. Agora, todo mundo fala que parece entender transporte, mas eu acho que a maioria dos que falam não entende muito do que falam. Mas o senhor avalia que hoje a cidade está no caminho certo para resolver ou tentar resolver essa questão da organização do transporte? Eu acho que a concessão é uma coisa boa, sem dúvida nenhuma. Impõe regras, mas a permissão é um problema para o próprio permissionário. Nós já tivemos exemplos de intervenção nas empresas de transporte, com prejuízo para a cidade, com prejuízo para as empresas, e que a prefeitura em seguida devolveu, mas pagou alguns milhões de reais em razão da intervenção. Então, realmente, eu acho que nós temos que encontrar uma solução e que talvez a concessão venha a dar. Agora vem o BRT também, vai ajudar, mas eu acho assim que eles precisavam ter um pouco mais de paciência, os que falam e criticam, quanto ao valor das tarifas. Eu não sei, eu acho que é um valor justo. E se derem conta, a maior parte das tarifas são pagas não pelo usuário, são pagas pelos empresários que têm lojas, fábricas, comércio, enfim, construção civil, todo mundo, mesmo os que empregam um doméstico, uma doméstica, tem que dar vale transporte. Então, a maioria, não vi nunca ninguém que paga o vale transporte reclamar porque está dando vale transporte. Porque realmente é uma coisa difícil, cara. E a outra coisa é o atraso nas viagens. Não é o atraso nas viagens. O sistema de mobilidade urbana é muito complicado em Porto Alegre, porque o ônibus, quando não está no corredor, que foi o Vilela que fez os primeiros corredores, e eu era secretário de obras, quando o ônibus não está no corredor, ele não tem como adquirir mais velocidade, ele tem que andar no fluxo dos veículos. De tarde, quando eu saía da Câmara, eu olhava na Goethe e na Silva Só, fluxo intenso da 24 de outubro para a Avenida Ipiranga. E eu via 2, 3, 4 ônibus, às vezes 2 ônibus da mesma linha. Eles não podiam fazer horário. Então nós temos que buscar a solução viária. Não é o ônibus que atrapalha, é o sistema viário que é deficiente. Agora, essa sua visão técnica, o seu próprio trabalho técnico na prefeitura começou muito cedo, começou antes mesmo de o senhor se formar engenheiro civil. Como foi que o senhor descobriu o outro lado, a vocação política? Como o senhor tomou esse passo de passar do trabalho técnico para o trabalho político? Olha, eu na verdade não descobri, eles me mostraram. Né? Eu, como eu disse, eu saía de madrugada, e exatamente eu estou dizendo, saía de madrugada e voltava de noite, buscando solução. Às vezes 5 horas da manhã eu estava no fim de linha. Tirando o ônibus de um lado, botando para outro, porque havia necessidade de fazer isso, não tinha como resolver o problema.
Então eu fazia. E aí, com isso, eu ia a reuniões, saía 10, 11 horas da reunião e ainda levava para casa, na caminhonete que me levava lá, alguns das pessoas que não tinham transporte. Então, com aquilo eu fui sendo conhecido, a população toda sabia que era o João Dibbe. Mas um dia um amigo meu disse, para um pouquinho, você tem que ser candidato a vereador. Eu não sirvo para isso aí. Não, tem que ser. Então me convenceram a ser candidato a vereador. E eu tinha vergonha de dizer que eu era candidato a vereador. Eles me levavam a reuniões e eu ficava lá. Aí alguém me dizia, mas tu não vai falar que é candidato? Eu tinha preocupação que alguém pensasse que eu algum dia resolvi um problema de transporte aqui ou de outra coisa lá, porque eu quisesse ser vereador. Eu não pensava, não tinha pensado. Mas aí me convenceram, eu fui e fiquei primeiro suplente. Mas assumi isso como titular, porque o vereador Jorge Engler passava a ser secretário de Estado, e sendo secretário de Estado perdi o mandato. Então eu fiquei titular e me adaptei muito bem, tanto que no meu primeiro ano de vereador, em 71, eu fui escolhido destaque da Câmara Municipal pelos jornalistas que faziam a cobertura da Câmara. Naquele tempo, todos os jornais tinham jornalistas da Câmara e radialistas também, para as rádios também. Fiquei encantado. Ganhei no segundo, no terceiro ano também, eu fui escolhido de novo. E, aliás, as 5 vezes que eu estava na Câmara e escolheram, para minha satisfação, ganhei as 5 vezes. Inclusive, na última vez, em 89, quando eu voltei para a Câmara, o Sérgio Jockman tinha um jornal, RS, se não me engano, faz uma pesquisa de várias coisas na cidade, 100 pessoas votavam. E dessas 100, 40 eram estudantes. Então, quando ele deu o resultado das diferentes situações de cada um, atividades de cada um, o vereador João Dibbe, escolhido como melhor vereador, com surpreendentemente 92% dos votos, sendo que 40% eram estudantes. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande, né? E a que o senhor atribui isso? Recebido aquilo. E no ano seguinte eu ganhei de novo. Depois eu não houve mais escolhas. Mas eu, de repente, com simplicidade, porque eu acho que todos os homens deveriam ser simples. A simplicidade é uma coisa muito boa, mas ninguém acredita muito, não. Mas tem que ser simples. Eu não fiz nada mais do que ser simples, do que ser direto, objetivo, e consegui, para satisfação minha, sair bem. O senhor apontou essa relação da mídia, da imprensa com a Câmara de Vereadores. Hoje ela é muito reduzida em relação à época em que o senhor apontou. Nós tínhamos páginas da Zero Hora com cobertura do Melquiades Stricker, lembro bem, e outros jornalistas também. Zero Hora, Folha da Tarde, Folha da Manhã, todos tinham, Correio do Povo, todos eles tinham, Diário de Notícias. A crise representativa, digamos, da política, ou a crise de credibilidade que a política enfrenta hoje de um modo geral, o senhor acha que tem a ver com esse afastamento ou essa falta de olhar mais próximo para o que acontece no dia a dia do Legislativo? Digo, em termos do local para o universal, né? Eu tenho a impressão que os legislativos brasileiros, todos, perderam a seriedade, perderam o respeito do povo pelas coisas que acontecem, não na Câmara Municipal ou nas câmaras municipais, mas principalmente no Congresso Nacional. Então, a imprensa mostra o lado negativo de deputados, senadores, que fazem coisas assim que nós não podemos entender que elas aconteçam lá. E a imprensa foi perdendo o entusiasmo. Aqui na Câmara Municipal, presente mesmo, sempre era só jornal, era o Jornal do Comércio. Os outros, eventualmente, com um problema mais importante, alguma coisa fosse destacada, estavam presentes. Mas no começo havia mais responsabilidade, mais seriedade e talvez mais simplicidade. Ora, vereador, o senhor já falou em outras entrevistas que acredita que não há mais partido político no Brasil. O senhor, desde 1967, é afiliado ao mesmo partido, na época Arena, com as modificações de nomenclatura, hoje Partido Progressista, que é o partido considerado o apoiador do regime militar. Como essa posição ideológica definiu a sua atuação política e como o senhor enxerga a postura do partido hoje
diante dessa conjuntura que o senhor mesmo descreveu aqui? Bom, na realidade, eu nunca me considerei um político. Em 67, passou o livro da Arena para inscrição no partido. Eu era assessor engenheiro do prefeito Célio Marcos Fernandes. Aí, estavam assinando o livro e ele disse, não, o time não precisa, porque o time é técnico. Eu disse, não, só se enganou, prefeito, eu vou assinar o livro e eu vou... Então, aí é que eu resolvi entrar para a Arena. E nunca mudei de partido, porque eu acho que partido é um grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma ideia e, com ação e disciplina, busca conquistar o poder para a realização do bem comum. Isso, para mim, é partido. Agora, quantos podem dizer que tem essas condições no Brasil? Quantos? Quantos ficam dentro do seu programa ou vendem as suas ideias? Então, realmente, nós não temos partido. Mesmo o meu Partido Progressista, que no Rio Grande do Sul ainda é partido, como o PMDB no Rio Grande do Sul ainda é partido, dos tradicionais. Tem outros novos aí também, não pode estar ainda. Mas esses ainda aqui tem. Mas no Brasil nós falamos de um jeito no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil o meu partido fala de outra maneira. Então eu acho que nós não temos mais partidos. E não tem 32 ideias, 32 programas para serem seguidos à risca, para realizar o bem comum. Não tem. No momento que se fala tanto em reforma política, e a gente ouviu tantas vezes no plenário o senhor falar, simplifica, meu filho, simplifica, a sua receita para a reforma seria simplificar, reduzir o número? Eu acho que eu reduziria o número de deputados federais. Isso eles não vão fazer. Estados Unidos tem 50 estados. Tem 1 milhão de quilômetros quadrados mais que o Brasil. Tem 200 milhões mais habitantes do que o Brasil. E tem 435 deputados. Se nós fizéssemos a mesma proporção, nós teríamos 234 deputados federais. Por que eu tenho 513, que nunca estamos 513 lá? Por quê? Para nada. E se forem todos os 513, não tem lugar para sentar, porque o plenário da Câmara Federal é para 400 deputados. Mas tem 513. De repente tem alguém querendo aumentar mais. Então eu diminuiria o número de deputados, eu diminuiria o número de vereadores, que eu cheguei na Câmara, tinha 21, passou para 33, 36, e inteligentemente em 2012 a Câmara poderia ter passado para 37 e não quis. Então eu diminuiria o número de vereadores, só não manteria o mesmo número de deputados estaduais, porque o Rio Grande do Sul tinha 56, agora tem 55. Eu acho que está assim, em todas as assembleias não tem número excessivo. Então, seria a primeira coisa. Diminuiria o número de ministérios, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que é difícil comandar 39 ministérios. Eu até acho que não tem 40 por causa da história do Alibaba. Não tem 40 por isso, não teria. Agora, vereador Dibi, tendo essa experiência dupla de legislativo e executivo, que o senhor foi prefeito entre 86 e 89, o último prefeito... 83, o último prefeito a ser indicado, né? Qual o senhor considera a sua maior conquista, juntando os dois poderes, a sua maior conquista política? Olha, eu sou um homem feliz, né? Eu sempre digo que eu prefiro cantar as minhas alegrias do que chorar as minhas tristezas ou minhas mágoas, não? A Prefeitura de Porto Alegre, quando eu assumi, tinha 15 cargos de primeiro escalão, 10 secretarias, 3 autarquias, o DEP e a Procuradoria-Geral do município. 9 dos dirigentes eram servidores municipais. E eu assumi no momento que a inflação passou a ter 3 dígitos. No primeiro ano, a inflação foi 211%, no segundo, 225%, no terceiro, 235%. E eu, para minha satisfação, em 84 e 85, a revista Dirigente Municipal escolhia anualmente as capitais mais desenvolvidas. Em 84 e 85, nós ganhamos o Porto Alegre, a capital mais desenvolvida do Brasil.
para mim foi uma satisfação muito grande. Mas lá também, como aqui, vale a regra, simplifica meu filho. Eu acho que isso aí é importante. Dos 10 das autarquias, 9 cargos, secretarias da autarquia, 9 eram servidores municipais. Quando eu terminei, tinha apenas 8, porque um dos 9 passou para o DNOS. Então, eu acho que aí simplificando, e cada um sendo secretário, sabendo que depois que o prefeito sair, ele vai ficar ali, ele vai responder por algum erro que tenha cometido, ele cria uma cultura e tem de a experiência responsabilização necessária para conduzir as coisas. Então, eu acho que por aí... Agora, nos últimos anos foram criadas várias secretarias em Porto Alegre. Nos últimos anos, como vereador, o senhor era líder do governo José Fortunati aqui na Câmara Municipal. E muitas vezes se posicionou contra e votou contrário. Eu sempre achei que menos secretarias resolveria, menos ministérios resolveria. Então, é muito difícil comandar muita gente, fazer uma reunião. Eu fazia uma reunião de secretariado, comigo tinha 16 pessoas. Era mais fácil eu me comunicar com os outros 15 e saber quem é a responsabilidade. E quando eu fui prefeito, nós também não tínhamos cargo em comissão. Essas CCs que estão aí, que tanto falam, Vilela não tinha, eu não tinha também. Tinha uns poucos, mas eu nem ocupei, inclusive no meu gabinete de prefeito, um cargo de oficial de gabinete nunca foi ocupado. Mas agora não, agora toda a prefeitura tem serviço terceirizado, tudo. No tempo do Vilela e meu, nós tínhamos a comissão dos buracos, que resolvia com os próprios servidores, quando abria o buraco, quando fechava o buraco, não tinha. Hoje, quem é o responsável por uma obra? Nós não sabemos mais, é muito difícil. Então, agora, eu acho que precisa simplificar. É esse seu recado para os vereadores hoje? Porque após a sua saída, eu sei que o senhor acompanha diariamente, acompanha as sessões plenárias, mas no início deste ano houve, inclusive, uma crise, digamos assim, de alianças na Câmara Municipal, porque a base do governo acabou derrubando diversos vetos, o prefeito se posicionou em relação a isso. O senhor tendo essa experiência de líder do governo e de algumas vezes ter se posicionado contrário à posição do próprio prefeito, como o senhor avalia a cena política hoje, esse clima que se estabelece entre legislativo e executivo? Olha, eu acho que não está funcionando bem. Eu nunca pedi cargos no governo, mas se eu pedisse cargos no governo, eu acho que eu teria mais obrigação do que aquelas que eu fiz aí, da forma que eu exerci o meu mandato. Eles querem, alguns querem vantagem e não querem participar. Então, o governo realmente tem uma bancada que sempre deu cobertura na bancada do governo, que é o meu partido, o Partido Progressista. A maior parte das vezes o PTB também deu, mas os outros partidos, inclusive, que são o governo e o prefeito e o vice, deixaram muito a desejar em relação à cobertura que deve dar. Mas também precisa haver entrosamento, eu não sei como está acontecendo agora, mas eu acho que tem que haver troca de ideias, lideranças se reunirem com o prefeito e vice-versa, para que pudessem trocar ideias e chegar com o assunto mais ou menos encaminhado e resolvido. Né? Uhum. Assim como no caso das secretarias, o senhor defende a mesma simplificação em relação à criação de leis. O senhor sempre disse que não era necessária a criação de mais leis, e sim a fiscalização por parte dos vereadores das leis já existentes. Agora, o senhor se engajou em alguns projetos, como a Lei do Silêncio e a revisão do código, chamado Código de Posturas de Porto Alegre, no seu último mandato como vereador. Como o senhor avalia a aplicação e a fiscalização dessas leis hoje? Olha, eu um dia participei de um congresso e ouvi uma frase numa das comissões, depois foi acidentalmente que eu estava passei naquela comissão e fiquei feliz por ter ouvido aquela frase. Estava falando sobre legislação. Então o palestrante dizia o seguinte: é preciso não confundir leis com histórias em quadrinhos feitas em quantidade para agradar. E eu disse, mas ele pensa como eu, não. Acho que o legislador tem que ser um fiscal. Ele tem que fiscalizar, ele não pode fazer outra coisa. Não precisamos de lei nenhuma. Nós vivemos num país que só tem leis, mas não tem quem cumpra as leis. Nós temos
Todo mundo tem direito, mas e quem é que tem o dever de assegurar esse direito? Então, eu acho que o vereador tinha que... vereador, deputado, senador, todos tinham que se centrar numa coisa. Eu estou aqui para fiscalizar o executivo. E para fiscalizar o executivo tem que isenção, tem que ter liberdade de fazer, não por favor. Fiscalizo como manda a lei orgânica, como manda a Constituição e pronto. E não é o que fazem. Fazem leis que não têm nem iniciativa teriam para fazer aquele tipo de lei, mas fazem igual e nós ficamos aí, mais uma lei, não votam projetos de mais importantes e ficam discutindo projetos de menor importância, sem nenhum, que mesmo aprovado não vai ser aplicado. Então, o vereador fiscaliza. Agora, vereador Dib, dentro deste cenário, e para a gente encerrar o programa, porque infelizmente não temos muito tempo, claro que teríamos muitas questões ainda para conversar, mas qual é a sua expectativa, o seu desejo para o futuro de Porto Alegre? Olha, o doutor Loureiro, numa frase histórica dele, dizia que amava o povo de Porto Alegre, da terra que ele havia nascido, porque por mais que se abrisse a caixa de Pandora, de onde saem todos os males, o povo porto-alegrense tinha no fundo do seu coração a esperança de dias melhores. Eu tenho a mesma coisa que o doutor Loureiro, eu sempre fui um otimista e admirador, incontesto do doutor Loureiro, e eu acho que ainda há esperança nos nossos corações e nós vamos ter uma Porto Alegre melhor e um Brasil melhor também, sem dúvida nenhuma. E o senhor está à disposição dos vereadores para questões de ordem? Eu troco ideias com todos eles e tenho, para satisfação minha, eu tenho acesso a todos eles, não tenho atrito com nenhum, não brigo com ninguém. E de vez em quando até eu faço uns telefonemas e eu ouço eles no canal 16, eu ouço eles falando, o Dib dizia, o Dib, inclusive Simplifica, meu filho, Simplifica, eu já ouvi várias vezes. Então, realmente, nisso eu vejo dos vereadores que há boa vontade, sim. O problema é acertar. E vão acertar, certo. Não tenho certeza disso. Tá certo. João Antônio Dib, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui no programa Trajetórias. Eu é que agradeço essa oportunidade de falar com Porto Alegre através do canal 16. E dizer para os meus colegas vereadores que eu acredito neles e que eles podem fazer melhor todos os dias. Saúde e paz para todos. Tá certo. Bom, com essa outra frase marcante do vereador Dib, saúde e paz, a gente termina o Trajetórias de hoje. Lembrando que você pode acessar este e outros programas lá no nosso blog, é tvcamara-poars.blogspot.com, e também estão disponíveis outras informações na nossa página no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.